Olá, pessoal. Olá, candidatos. Candidatos ao serviço militar temporário do Brasil. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Gente, estamos aqui com a psicóloga Valéria. Ela veio, né? Eu fiz o convite, ela se dispôs a vir bater esse papo conosco para ajudar todo mundo em vários sentidos. Então, é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Saiu do consultório, deixou os pacientes, mudou toda a agenda. Vamos preparar todo mundo, né? Passar. E é isso. Gente, então sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Como chegou muita gente nova em nosso canal e na nossa página lá no Instagram, eu vou me apresentar rapidinho aqui, porque muita gente já me conhece, mas tem muita gente nova que realmente chegou agora, então eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Tarcísia, sou militar temporária da reserva. Eu entrei na FAB em 2014, na primeira turma de sargento convocado. A gente tem esse título, né, de militares temporários convocados. Então, eu entrei em 2014, foi um sonho que eu realizei, porque eu fazia cursinho antes e não passei na prova para o concurso. E aí eu já tinha desistido, eu fiz prova em 2010 e 2011. Então, eu já tinha desistido porque tinha passado o meu tempo, né? Tem a questão da idade. Aí passei 2012, 2013, já estava trabalhando, fazendo outras coisas. Em 2014 surgiu esse edital da Força Aérea. E aí eu, como já estava trabalhando, que Deus sabe de tudo, né? Juntou toda a minha experiência e aí eu consegui ter um currículo bom, tive uma pontuação boa e entrei na primeira turma de sargento convocado da Força Aérea. Aqui em Brasília. Servi meus 8 anos aqui em Brasília. E aí, gente, o que é que acontece? Durante todo o tempo que eu fiquei na Força Aérea, eu ajudei algumas amigas, alguns parentes, também interpretando o edital, dando bizu, né, conforme a minha experiência que eu tinha passado na época que eu ingressei. E isso foi se tornando cada vez mais constante. Eu falei assim, nossa, daqui a pouco eu não consigo nem fazer outra coisa, eu só vou ajudar as pessoas. Eu falei assim, nossa, olha só, por que eu não faço só isso, né? E aí eu tive esse insight e falei assim, vou começar um Instagram aqui para dar dicas. Só que 2 meses depois que eu abri o Instagram, já saiu um edital. E aí a galera, não, eu quero assessoria, eu quero que você me acompanhe, eu quero que você me ajude, vai. Todos os produtos que a gente faz são os alunos, são os seguidores que pedem mesmo. Imersão, antes de abrir o edital, né, pré-edital, edital para sargento, edital para oficial. E agora a pressão, ela está para que a gente faça do exército. Mas temos novidades em breve para vocês. Voltando para cá, porque eu fujo um pouco, falar para vocês o seguinte. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que apresentei para vocês aí. Vou falar um pouco também, uma pergunta que está surgindo muito. Qual edital está aberto, se tem algum que dá para você se inscrever agora. Então, da Força Aérea não tem nenhum com inscrições abertas. Esse ano já tivemos sargento, cabo e oficial. Tem calendário fixo? Não tem calendário fixo. É sempre conforme a necessidade da administração. Então, o edital de sargento 2022-2023, a galera está em curso. Eles vão formar agora em julho, dia 7 de julho, na maioria dos estados. O de cabo, a galera já está se preparando para o teste físico, que daí já é quase para o final do edital, já passaram pela avaliação de saúde, já passaram por uma grande parte do edital. E o pessoal dos oficiais, eles estão esperando as pontuações das avaliações curriculares, para em seguida já entregarem os exames, né? E aí começa toda essa fase de exame, de inspeção de saúde. E é por isso que eu resolvi trazer a doutora Valéria para ajudar a gente nessa fase tão crucial. Então, assim, dos editais são esses, gente. É para cabo, para sargento e para oficial. Cabo já está em andamento.
oficial também, sargento já acabou, a turma já vai se formar agora. Então, assim, se chegar um novo edital para sargento este ano, a gente tá no lucro. Porque o desse ano, teoricamente, já aconteceu, né? Que foi 2022, 2023. E já estão em curso, já vão formar. Acredito que pode sair lá pro fim do ano. E aí seria 2023/2024, né? Para começar o processo seletivo esse ano. E a galera entrar para curso de formação ano que vem. Então, vamos crer, vamos ter fé, se preparar para ter tudo organizado, né? Se sair o edital, você está pronto. Essa preparação a gente também fazemos pré-edital. Em breve a gente lança para vocês também. Porque como ainda tem uma turma se formando, lançar um pré-edital agora é um pouco, como é que eu posso dizer, precipitado, né? Então, quando a galera se formar, que der um tempinho ali, a gente lança um pré-edital pra galera que chegou agora já começar a se preparar, tá bom? Não se preocupem, a gente faz esse acompanhamento desde o começo, durante e depois. Depois aí eu que fico cobrando vocês. Bora, moço, me manda um depoimento, bora, me manda uma foto. Gente, então assim, falei dos editais, né? Expliquei que não tem calendário fixo, eu acho isso muito importante. E vamos começar aqui nossa live em si. Então, gente, com essa breve apresentação, tanto minha como também da nossa página, da nossa assessoria, e agora eu quero passar a palavra para a doutora Valéria Gomes. Ela é especialista em testes psicotécnicos. Ela vai falar um pouco, vocês vão entender por que ela é especialista, porque realmente ela é especialista, né? Não é só, eu sou uma psicóloga. Ela é psicóloga e ela se especializou nisso. Então, ela é a cara que vai falar para você tudo sobre a aplicação do teste e tal, que ela leu o edital, ela tá sabendo de tudo, ela já tá fazendo as consultas aqui pro pessoal da assessoria também, e aí fica muito mais tranquilo, né? Então, doutora, eu deixo com a senhora, para a senhora se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, sobre essa sua especialização, né? Porque nem eu sabia, assim, sinceramente, que existia essa especialização para teste, avaliação, né? E é muito legal saber que existe. Então, assim, passo a palavra para você. Ai, que isso. Bom dia, gente. Quero agradecer essa oportunidade, é muito legal. Então, meu nome é Valéria, eu trabalho com avaliação psicológica, sou graduanda em neuropsicologia, que também é uma parte da avaliação psicológica. E sobre os testes, a avaliação psicológica ela é um conjunto, né? Tem a anamnese, tem a entrevista e tem os testes que são para fortalecer a gente quando vai fazer um diagnóstico, ser um laudo preciso, bem embasado. É isso, eu fiz estágio, né, desde a época da faculdade no Detran, fazendo aqueles testes, né, vocês chamam de psicotécnico, né, a gente chama de avaliação psicológica, esse nome psicotécnico não é mais usado, a gente chama de avaliação psicológica. Então, todo mundo conhece esse psicólogo quando é aquele que vai lá no Detran, você vai tirar a carteira e pede pra você colocar lá o rabo, né, no cavalo. Então, é isso. Eu também sou psicóloga social, então eu trabalho com avaliação psicológica e psicologia social. Acho que é só isso sobre mim. Legal. Então, vamos aqui para umas perguntinhas que eu separei para o bloco 1. Falar com a senhora sobre o seguinte, o que eu tenho visto, né? Deixa eu tomar água aqui, gente. Brasília nessa época, só Jesus na causa. Todo mundo em Brasília com a garganta ruim. Falar com a senhora o seguinte, doutora, o que acontece? Eu vejo que a ansiedade, ela prejudica bastante as pessoas em qualquer coisa, assim, de processo seletivo, né? Então, você fica ansioso para saber se seu nome vai sair na lista. Você fica ansioso para você saber, para dizer, meu Deus, será que eu tô nesse negócio certo? Será que eu tô fazendo o negócio certo, né? Porque a partir do momento que você monta um encadernado, que você finaliza os seus exames e que você entrega lá na força onde você vai concorrer, aí você começa, pronto, meu Deus, eu errei, aí tu entra num grupo, tu entra no chat, tu entra num negócio, tu entra no outro. Um monte de gente falando um monte de coisa, tu fala, pronto, eu fiz tudo errado, eu não vou conseguir agora, e eu me ferrei agora, enfim. A galera sofre muito com isso. E a ansiedade, eu vejo que atrapalha bastante
as pessoas ficam nervosas. Nos grupos, aí começa briga. Aí, sabe, começa a ficar grosseiro. Enfim, eu acho que tem isso em tudo. E ainda mais depois, no cenário que a gente teve, né, pós-pandemia. A questão da ansiedade, né, ainda não temos, como a gente estava falando, dados, assim, de como realmente ficou, né, a mente das pessoas depois disso. Então, eu acho que essa ansiedade é crucial para a pessoa ter um direcionamento. Mas assim, não, peraí que agora eu vou... Não, deixa eu focar. Porque até uma palavra que a pessoa lê, ela não interpreta da forma correta, de tão ansiosa que ela fica, sabe? Aí os assessorados, graças a Deus, a gente consegue fazer esse trabalho, assim. Muitas vezes por força da palavra mesmo que eu falo, que às vezes eu fico, volta, sabe? Às vezes eu sou até assim, bora, volta, calma, esquece tudo, respira, foca, entendeu? Foca, aí viaja na maionese, tipo assim, essa assinatura não tem um ponto, não tem um acento, aí começa a viajar na maionese, aí eu volta. Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, porque você deve ver muito isso, né? No atendimento que você faz diariamente e para esses testes também sobre a ansiedade, né, durante o processo. Sim, né, em toda avaliação, principalmente quando é para algo do tipo, a gente tem esse aumento da ansiedade. Depois da pandemia a gente viu que aumentou também por tudo que aconteceu nesse cenário, né, todos os medos, todas as inseguranças, a questão financeira, mas o que é importante a gente lembrar? Primeiro, quando você vai concorrer, nesse caso, a um edital, é importante ter em mente, primeiramente, conhecimento do edital, para ficar mais seguro com relação às datas, com relação a tudo isso. Se você sente que não consegue sozinho, é importante essa assessoria. Até para quem acha que consegue, eu também acredito que a assessoria é muito importante, porque dá essa segurança, que é o que você falou. Poxa, volta aqui, vamos pensar. É esse tipo de dica que a gente tem, que também fortalece a gente. E entender o que geralmente te causa ansiedade, o que pode piorar a sua ansiedade. É as datas, é o prazo, tomar cuidado com a procrastinação também, que muita gente deixa para fazer na última hora. Procrastinação é a palavra. E aí, quanto mais... E tem aquela ansiedade que te deixa procrastinando exatamente por causa da ansiedade. Aquela pessoa que é ansiosa e procrastina, ou aquela que é muito ansiosa e quer fazer tudo muito rápido, e aí acaba... Esquece um detalhe. Metendo os pés pelas mãos, não lendo o edital com calma. Como esse não tem prova, é ainda mais tranquilo, mas não quer dizer que não seja importante tomar cuidado com tudo. Acredito que nessa dica, o que eu daria como dica é exatamente isso. Conheça o edital, entenda esse edital. Se sente que não consegue sozinho, procure um suporte. Os grupos são importantes, mas também tem que tomar cuidado, porque o excesso de informação de quem não tem conhecimento não é uma informação, né? É um prejuízo. Os prazos também, acho que eu já falei dos prazos, né? Mas os prazos também são muito importantes. Tá sempre atento de se precaver antes, fazer tudo com calma. Acredito que seja isso. E também, né, lembrar sempre, atividade física, gente, precisa de atividade física para trabalhar a ansiedade, boa alimentação, bom sono, tudo isso que não está relacionado ao processo, mas faz parte do processo. Isso. Porque tem a prova de desempenho psicológico, que a gente avalia também, tem o físico, né, tem o médico, então tudo isso é importante. Verdade, arrasou. Agora vamos para perguntinhas mais específicas, né? Que isso surge muito. Sobre a questão do registro dos psicólogos. Já tivemos seguidores, não assessorados, seguidores, que ficaram indeferidos na avaliação curricular, na inspeção de saúde, né, nessa fase dos exames, porque o psicólogo fez o laudo, preencheu os anexos, o modelo do atestado e a declaração do conflito de interesse, só que esse psicólogo não tinha o CRP ativo, né? E aí todo mundo fala, né, o que é CRP? Ninguém sabe, só quem é da área, né? Então, se você puder explicar um pouco e reforçar que realmente é obrigatório ter esse CRP para o preenchimento dos anexos do nosso edital, né? Então, o que acontece? Quando a gente lê, né, a Avicom, ele deixa muito claro que precisa que o CRP seja ativo,
Quando você termina a faculdade, você precisa entrar para o conselho para começar a atuar enquanto psicólogo, na clínica, nas avaliações psicológicas, e você precisa ter esse conselho ativo, esse CRP, esse registro ativo, que é aquele número que a gente tem, e você pode entrar na internet e verificar. Você vai lá em buscar o psicólogo, coloca o nome dele, o estado, e vai aparecer se ele está ativo ou não. Se não aparecer o nome dele é porque ele não está ativo. A partir disso, você entende. Tem duas coisas que acontecem muito com esse tipo de avaliação que também prejudicam as pessoas. É geralmente pedir para um amigo fazer. Ah, não, o psicólogo meu amigo vai fazer. Às vezes quer fazer em um local muito barato, quer fazer de qualquer jeito. E a Avicon, ela é muito criteriosa. Tem que ser naquele papel, tem que ser daquele jeito, tem que ter o carimbo, tem que ter a assinatura, tem que ter o CRP ativo. Tem que fazer a avaliação com os testes que o SATEP se aprova, então tem que ter a aplicação dos testes. E tudo isso, às vezes, quando você quer fazer rápido, quer fazer barato, quer fazer de qualquer jeito, atrapalha. Você pode verificar, sim, na própria internet, qualquer pessoa, se o psicólogo está ativo, porque a gente tem um conselho, né, e o conselho, ele avalia esses testes, avalia o atendimento clínico, avalia se você está cumprindo o código de ética. Então, é isso, é esse registro, que os médicos também têm, farmacêutico, enfim. Sim, legal. Foi essa pergunta, qual foi? Foi, a outra é... Aí, beleza, respondeu, essa tá ótimo, explicou bem, obrigada. Agora, um caso, né, que estão sempre perguntando se vocês podem atuar online, se pode fazer esses testes e se pode fazer esse preenchimento desses anexos, essas avaliações online. Porque eu tenho assessorado no Rio Grande do Sul, em Belém e tal. E aí, se a pessoa quiser fazer com você ou com qualquer outra pessoa de outro estado, se tem algum impedimento. Eu vi essa pergunta bastante, né? Então, depois da pandemia, o CRP aprovou, né, fazer essa aplicação desses testes online, tá? A gente pode fazer a avaliação psicológica online, desde que, o psicólogo ele seja cadastrado no EPSI, que é esse cadastro, né, para atender online, e você cumpra aqueles requisitos que eles pedem. 2, se realmente for necessário, eles pontuam muito isso, né, que é necessário fazer online, porque a gente prefere que seja presencial, né, a gente tem uma qualidade maior no presencial. E que esses testes que vão ser aplicados sejam testes que sejam padronizados e permitidos para essa aplicação remota. Então, você não pode aplicar alguns testes, por exemplo, que a gente costuma aplicar presencial, tipo palográfico, aquele do pauzinho, né? PMK, não sei se ainda aplica PMK hoje em dia, acho que não. Mas, então tem que ser testes que possam ser aplicados online. Entendi. E tem toda uma, né, na hora da aplicação do teste ali, você tem que ter um celular gravando para o psicólogo ter certeza que quem está fazendo é a própria pessoa. Mas sim, pode ser feito online. No edital, pede que seja um psicólogo que tenha um registro, né, no conselho ativo, mas não exige que seja do próprio território. Então, não necessariamente psicólogo tem que ser de Brasília, porque a pessoa vai concorrer em Brasília. Então, não tem essa exigência, só que seja ativo no conselho. E sim, pode ser feito online, gente. Pode sim, desde que cumpra os requisitos do psicólogo. Legal. Em relação a CRP e psicólogo e atestado, pode ser esse bloco 2 aqui tá bem claro agora, né? E aí, vamos para o bloco 3. Sobre realmente os anexos do edital, né? Então, o primeiro que vocês precisam levar é o anexo L, que é o modelo de atestado psicológico, tá? E o segundo é o anexo N. N é a declaração de conflito de interesses. Aí eu pergunto, né, que é a dúvida assim, para vocês preencherem esse tipo de anexo, que deve ter em várias outras forças também, né? Tem que realmente aplicar teste ou, peraí que tem um psicólogo aqui que ele preenche pra mim, ó, ele nem faz o teste, nem faço nada, ele manda pra ele de boa, ele preenche, tá tranquilo. Óbvio que no edital é bem claro, falando várias vezes que o psicólogo se responsabiliza sim, né? É uma coisa bem séria, igual a gente estava falando naquele momento,
que você falou, por exemplo. Você foi lá, assinou dos 2 anexos de um cara, de uma pessoa, a pessoa entrou, a pessoa tá com princípio de depressão, do nada a pessoa tá lá tirando o serviço armado, se mata, aí vai começar ali o inquérito, podem te acionar 10 anos depois, 5 anos, nesse caso como é temporário, 8 anos depois, 7 anos depois, e pedir pra você estava falando, os testes que você fez, você tem que ter tudo durante 5 anos guardado, isso, né? 5 anos. Então fala um pouquinho mais sobre isso, eu acho bem legal essa informação. Então, né, quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente usa vários instrumentos, né? Entrevista, anamnese, os testes, as escalas, e nós somos obrigados a guardar por 5 anos para ter esses arquivos ali, caso seja necessário, por alguma coisa que aconteça, né? O psicólogo, ele é obrigado a guardar com ele, é uma coisa só a gente pode ter acesso, ou a justiça pode pedir em algum momento, né? A justiça, no caso o juiz, né? Exigir que a gente apresente isso. Essa avaliação, eles pedem várias coisas aqui, né? Eles pedem que a gente avalie adaptação, capacidade de observação, atenção, memória, concentração. E eles falam o que uma pessoa não pode ter. Então, essas coisas que eles pedem, não dá pra gente avaliar, por exemplo, só numa entrevista, só numa conversa. A gente precisa de mais embasamento, né? A gente precisa dessas escalas, a gente precisa desses testes para avaliar. Então, eu preciso avaliar impulsividade, eu preciso avaliar agressividade, eu preciso avaliar raciocínio lógico. A gente não consegue avaliar isso sem os nossos instrumentos, que são os testes. Esse aqui foi para preencher os anexos mesmo, né? Sim, exatamente. Então, sim. É porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o psicólogo tá me cobrando 3 consultas para preencher os meus anexos, né? São só 2 anexos, né? Só precisa colocar apto. Só 2 folhas. Mas eu estava até conversando com ela antes. É um trabalho, né? É um serviço que tem uma responsabilidade muito grande, né? Vai trabalhar com armamento bélico, vai ter acesso à segurança, vai ter vários tipos de acessos. E precisa ser uma pessoa que tem uma saúde, uma capacidade boa, que consiga trabalhar com isso, para não correr esse tipo de risco, de situação. Que acontece todo ano, a gente vê, né? Ainda hoje, todo ano, em várias vezes, em várias forças, né? Infelizmente, a gente vê o pessoal se matando o outro, brincando com arma, atirando coleguinha. Cara, isso é tão complexo. Esse ano, teve um caso aqui, num local que eu tirava serviço. Meu alojamento era ao lado do alojamento desses soldados, né? Que é de Brasília, sabe? E aí apareceu a notícia que um atirou no outro e matou. Isso de madrugada, na troca de serviço. Eu acho que um demorou pra render o outro, que é militar, sabe essas coisas. Assim, mas tá lá esperando alguém te render, já cansado, de madrugada, quase 24 horas depois. Aí o cara foi lá e do lado do alojamento que eu ficava. Nossa, aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu dormia ali, sabe? Eu fiquei assim, muita gente que eu conheço que já tirou o serviço nesse local ficou bem abalado. Então, você tira um serviço, então, quanto mais, eu percebo, né? Quanto mais criteriosa a força ela faz esse negócio, psicólogo, psiquiatra, ainda faz avaliação lá, né? Porque tem a inspeção de saúde / avaliação psicológica. Inclusive, faça a avaliação psicológica, né? Às vezes não dá tempo, é muito candidato e tal, mas eu acho super necessário isso. Quanto mais avaliação, quanto mais cuidado nisso, não é só assim, preciso saber que a pessoa entrou sã, né? Entrou bem, mas depois a pessoa não bota na justiça, dizer que ficou doido lá dentro. Cara, isso é o mínimo. O principal é durante todo o tempo que a pessoa vai ficar lá. Que a pessoa vai mexer com a arma, que a pessoa vai tirar serviço, que a pessoa vai colocar a vida de várias pessoas em risco. E cada pessoa tem uma família esperando ela voltar pra casa, sabe? Igual desse garoto. Tipo, a família, ele saiu pra trabalhar, a família tava esperando ele voltar pra casa depois das 24 horas, sabe? E aí não voltou só a notícia.
Então, você imagina. E daí eu tirava serviço. Pô, eu dormia ao lado do alojamento. Eu poderia, naquele momento, não ter sido afetada fisicamente com um tiro. Mas e o meu psicológico? Exatamente. Eu tenho um filho pequeno, entendeu? Minha filha tem 2 anos. Gente, é surreal, devastador o efeito de uma coisa dessa, né? Para todos os lados, para quem sofreu, para a família, para quem estava junto. E aí depois toda a equipe que estava lá, com certeza deve ter respondido vários processos, assim, para pesquisar, né? Normal desse processo. Então, a avaliação psicológica, ela é muito necessária. E eu digo mais, se você sabe que você tem um problema, porque às vezes a gente sabe que a gente... Às vezes não, a gente sabe, né? Eu faço acompanhamento, eu tomo remédio tarja preta, enfim. Você reage impulsivamente às coisas, entendeu? Nem entra pra um concurso militar, sabe? Porque em algum momento você pode se prejudicar, você vai se matar, você vai matar o outro, porque você vai ter acesso ao material bélico. Então, se você já sabe que você não tem paciência com as coisas que você realmente, entendeu? Não vai. Faz outra coisa. Vai fazer técnico judiciário, né? Vai ser... Qualquer coisa, qualquer profissão é digna, entendeu? Mas para você ser militar, não é só um emprego. Vou arrumar um emprego, agora eu vou ficar 8 anos como servidor público federal, tendo um status. Podendo, né, fazer empréstimo no contra-cheque, com a Popex. Tem toda uma coisa boa. Taxas baixíssimas. Olha eu fazendo coisa. Mas, enfim... Veja se realmente é isso que você quer, se você realmente tem esse perfil, porque você vai lidar com várias vidas, com várias pessoas, com uma coisa assim, muito além de um emprego. Se você quer um emprego, você não tem paciência nem nada, vai para o emprego, calmo, tranquilo, trabalha home office, faz TI. Não que o TI não se preocupe, né? Não tem estresse, tem demais. Mas eu digo em relação ao militarismo mesmo, então... Eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo, assim. Independente de qualquer coisa, você tem que se conhecer, saber quem você é, né? Né? Esse ponto que você tocou também é interessante. Por exemplo, olha, eu tava lá e aconteceu a situação, foi uma situação estressante. E um dos motivos que a avaliação psicológica é pedida, e eles também pedem, né, que a gente avalie isso, é como essa pessoa ela consegue lidar com essas situações. Então, se eu faço uma boa avaliação psicológica e a pessoa é aprovada, eu entendo que quando essas situações acontecerem, mesmo que aquilo, né, de alguma forma cause um impacto, a pessoa vai ter estrutura para lidar com aquilo. Isso. E sim, lógico, a gente pode fazer uma avaliação e na época você tá bem, depois acontecer algumas coisas e você não ficar bem. Mas é compreensível que quando você entre bem para poder enfrentar aquilo. Isso que você falou de procurar uma profissão certa... É interessante também, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele patentou na polícia em vários locais e ele passava, mas em todos os exames psicológicos ele reprovava. Ele estava muito frustrado, assim, ele sempre reprovava na personalidade. E aí ele até começou a fazer psicologia, entrou no banco depois, aí ele falou, nossa, eu nunca conseguiria ser policial hoje que eu entendo meu perfil e etc. De fato... nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com o que aquilo precisa e pede da gente. Eu nunca conseguiria trabalhar num banco, por exemplo, que é um serviço que exige que você tenha eu também. Né, uma postura, uma calma. Eu não daria conta. Gente, eu não organizei minhas contas, mas as contas do Brasil. Brincadeira. Mas é isso, sabe? Eu acho que tem que ter muito esse filtro, né? Tem que ser. Por isso que nessa fase da inspeção de saúde, gente, nessa fase dos exames, muita gente fica. Por exemplo, você entrou, começou ali o processo seletivo, você estava em 1.000 e pouco ali a sua colocação, igual aos oficiais, vai sair colocação esse mês, né? Aí depois da avaliação psicológica, dos exames, cai ali, ó, mais da metade. Muita gente fica mesmo porque tá com problema de saúde, enfim. Depois nem quer mais fazer recurso, não dá tempo. Os recursos, eles são bem apertados, o prazo. E depois vai o filtro. Mas, assim, mesmo com tanto filtro, ainda chega na turma, ali na época da formação, um ou outro meio alterado, que você já sabe que não vai dar. Bom, na minha turma mesmo, os que estavam alterando durante o curso foram os mesmos que alteraram depois de formado.
É incrível, eu acho assim. A gente recebe muito esse pedido de recurso. Ah, não, tem como você fazer uma avaliação com recurso, e a gente aplica o teste dá o mesmo resultado. A gente fala assim, cara, olha, eu sei que você me pagou pra fazer um recurso, mas eu não vou o seu te testado deixar. não tá Você não ajudando. você não vai ser agente penitenciário, não dá. Você não vai ser penal, não tem como, você não tem esse perfil. E aí eles ficam bem frustrados, mas... os testes, eles têm o SATEPS, né? Ele avalia isso, a fidedignidade, se o teste realmente tem precisão naquilo, e sim, gente, tem. E aquela coisa do resultado, da inaptidão, né? Você tocou nesse assunto. Que é. aí a pessoa fala assim, olha, eu fiquei inapto aqui, o doutora, foi besteira, foi só porque eu falei que eu ruí a unha. Mas eu tava falando com ela falou, cara, 99% das vezes a pessoa fala que foi por conta daquilo, mas nem a pessoa, na verdade, não foi por conta daquilo, né? Foi por outra coisa, e a pessoa acha que foi aquele negócio bobo ali, mas vocês que entendem os pormenores, vocês sabem que não foi só aquilo, né? No Detran isso acontecia muito, né? No Detran, nas clínicas geral, a pessoa reprova e ela, não, mas eu reprovei porque eu fui mal naquilo, porque ela acha que ela foi mal naquilo, mas na verdade não, gente. Tem todo um estudo, um porquê, uma avaliação sobre aquilo, geralmente não é. Ninguém vai ser reprovado porque estava roendo a unha. Pode ser outra coisa. Será que a pessoa não tem uma ansiedade generalizada? Será que a impulsividade dela não deu alguma coisa a mais? Será que não deu algum indicativo de depressão? E aí a gente, realmente, essas coisas a gente não tem como dar apto, sendo que tem um risco iminente ali. Mas não foi, com certeza, por causa da unha lá na infância. Tem. Não, com certeza não. Nossa, esse negócio é muito engraçado. Beleza, galera. Então, anexos, ok. E os anexos também, você tinha até me perguntado se precisava levar uma avaliação junto, não foi? Ah, sim, além dos anexos. Não, essa avaliação, ela é feita, fica com a gente, né? Os testes, as aplicações e tudo. Eles pedem só esses dois, né? Aí, beleza, a pessoa ficou inapto, imagina, né? Entreguei lá, fiz a minha avaliação psicológica. Aí, entreguei os anexos, porque assim, você entrega primeiro os anexos, aí depois vem a avaliação psicológica, no edital fala junto com a inspeção de saúde, né? No momento após a entrega dos anexos. Só que ninguém sabe o que é que vai acontecer na avaliação psicológica, né? Se é teste, se não é, né? Aí eu penso, será que tem como se preparar? Tipo assim, vou me preparar aqui, porque nessa avaliação psicológica eu não sei nem o que é que vão fazer, mas pelo menos eu já vou ter uma noção de me comportar, eu tenho que ser sério, eu tenho que chegar lá e ficar com a mão dentro do bolso, sabe? Esse negócio eu sempre ficava preocupada. Se eu cruzar os braços, vão dizer que eu tô fechada. Até esses negócios que vocês olham, né? De postura, não sei o quê. Aí a galera fica ansiosa também por conta disso. Assim, mas o que é que vai ter na avaliação psicológica? Tipo, não se sabe, né? No edital não fala. Mas, normalmente, assim, em geral, como seria uma avaliação psicológica para uma entrevista de... Porque isso, querendo ou não, é uma vaga, né? É uma vaga de emprego, é uma entrevista de emprego. Só que, óbvio, que é para uma coisa bem específica, mas na sua visão, o que seria, assim, essa preparação? Se existe, se tem como. Peraí que agora eu vou ficar bem tranquilo, vou tomar uma maracujina, porque eu vou lá na avaliação psicológica, eu tenho que ficar calado, eu tenho que ficar muito sério. Tem alguma coisa que dá para se preparar? Não, primeiro, né, é comum que sempre que a gente vai fazer uma avaliação ou vai para alguma situação nova, a gente tenha uma ansiedade normal. Antes de vir pra cá eu fiquei ansiosa, a gente tem essa ansiedade que é normal, e o psicólogo que tá avaliando ali sabe disso. Então, não é porque você tá ali numa situação, por exemplo, teve lista de emprego, a pessoa sabe que você vai ficar um pouco ansiosa, você vai ficar um pouco aflito pelo desconhecido. Então, isso é esperado e é normal. Então, a gente tem o direito também de ficar um pouco ansioso, um pouco preocupado com o que a gente não conhece, tá? Essa ansiedade, ela só vai ser um problema quando a gente vê que ela já passou do limite do que é o normal, né? Sim, o que lá, né, no edital está sendo falado? A gente tem que avaliar memória, atenção, concentração, a gente tem que avaliar raciocínio lógico e as personalidades. Se a pessoa é impulsiva, se a pessoa é agressiva, como é que é a liderança dela, resistência, frustração, entre outros.
uma coisa que eu sempre falo que é muito importante. Gente, vai fazer uma avaliação, dê o seu melhor. As pessoas, principalmente eu uso muito Detran, porque Detran tem maior escala, né? Todo mundo já tirou carteira, geralmente já fez isso, então consegue ter isso como experiência, né? Vai fazer, às vezes, faz com pressa, faz de qualquer jeito, não se esforça para dar o melhor, não escuta as instruções direito, quer fazer com pressa, não escuta o que é pedido. E aí isso sim vai dar problema, né? Com certeza vai dar, se você não escuta direito um comando, se você não dá o seu melhor, se você vai achando que é bobagem, lógico que você pode ter um resultado inferior ao esperado. No da personalidade, não tem como, lógico, né? Você não vai conseguir trabalhar isso, mas nos outros tem como. Leitura, antes, né? Você pode trabalhar leitura, pode trabalhar joguinhos de raciocínio lógico, você pode trabalhar com caça-palavras, porque tudo isso fortalece a sua parte cognitiva para quando você chegar lá na hora, você conseguir ter um desempenho melhor. Então, inclusive, a gente até pede, geralmente, olha, fica aí durante os 15 dias antes, fazendo exercício, caça-palavras, jogo da memória, jogo dos 7 erros, tudo isso para você trabalhar a sua memória. O cérebro, ele é exatamente que nem um músculo quando você vai para academia. Você tem que trabalhar ele também. E a galera não lê, não estuda, passa o tempo todo, às vezes, só no celular. E tudo isso influencia nessa parte cognitiva. Da personalidade, como que a gente pode melhorar isso? Atividade física, trabalhar a respiração. Se você é uma pessoa ansiosa, fazer um yoga, fazer um pilates. Se você é uma pessoa que você sente que você tem depressão, atividade física, pegar sol, procurar ter mais tempo de lazer. Tudo isso vai mudar a qualidade da avaliação. Nós não somos só isso, nós somos também o que a gente se esforça para ser e o que a gente quer mudar. Exato. Nossa. Gente, eu amo falar com psicólogo. Tipo assim, vocês precisam, né, ter... Vocês estão no curso lá, falar assim, ó, vocês têm que ter precisam estar sempre calmos, ter uma voz bonita, serena, suave. Sério, porque a maioria, assim, que eu já fiz terapia por muito tempo também, era sempre assim. Só uma que eu tive que era bem hard, assim, bem... Mas ela se polia. Mas é muito bom falar com vocês. O mundo precisava fazer. Dessa outra aí. O mundo precisava, né? Todas as pessoas, se fizessem terapia, seria... É importante, né? Você ter um local que você fala sobre você, traz sua perspectiva, sem medo. Sem ser julgado, né? Julgado, sem medo de ser... Exposto, né? E outra pessoa também, quando ela tem uma perspectiva diferente, né? Que tá fora da situação. Então agora, querida, vou passar aqui para as perguntas. Tem 2 perguntinhas aqui no ao vivo. A gente meio que já falou, né? Mas vamos ler. O Marcos Paiva, ele tá falando assim, perguntando, né? Se a pressão durante a prova... Não, ele tá falando, a pressão durante a prova diz muito. Aí ele fala, por que é importante estar com um bom psicológico desde o momento da prova? Mas aí, Marcos, a gente meio que já falou disso tudo agora também, né? Não tem o porquê. Prova, né? Nesse que não tem prova. Não é a prova. Eu acho que a prova que ele se refere deve ser o dia da avaliação. Né? Os testes momento. Não são... gente, isso é importante também. Os testes, eles não são provas, sabe? A gente fala muito isso de... eu reprovei, eu não fui bom. Não é assim. A gente tá fazendo uma avaliação. A gente quer entender como tá a sua função naquilo ali, sua função executiva, enfim, como é que é a sua personalidade. Não existe isso de você foi bem ou foi mal, quer dizer que você não cumpre as características exigidas. É verdade. Existe isso que eu falei, a gente trabalha atenção, memória, concentração, raciocínio lógico para melhorar. Isso. Mas aquilo não é uma prova. A gente vai ver como que ela está. Por isso que a gente tem que trabalhar ela sempre. Isso mesmo. E também ele perguntou depois que muita gente, antes da avaliação psicológica, dorme mal, vira à noite, não come direito. Como essas coisas influenciam? Meio que você já falou também, né? Influencia muito. Se eu não dormir bem à noite, por exemplo, eu com certeza não vou conseguir no outro dia ter... A gente, inclusive, pergunta. No dia da avaliação, é uma das perguntas que a gente faz. Dormiu quantas horas?
comeu antes de vir? Tomou alguma medicação? Porque não tem como a pessoa tomar um Zolpidem de manhã e vir fazer a prova, fazer a avaliação e ter um bom desempenho. Tomei um monte de Rivotril e tudo isso pode influenciar. Então, a gente precisa ter essa noção de como que tá essa parte fisiológica. Sim, sono é muito importante, é essencial para tudo. Inclusive, até para você conseguir ler um edital com qualidade. Sim. Com sono a gente não faz nada, né? Dormir bem, atividade física, acho que a gente pontuou muito isso hoje em dia. Hoje em dia não tem como. Sempre falo, tá fazendo atividade física. Então é isso. Se você... Agora eu vou deixar você aberto para você falar sobre seu atendimento, sobre suas redes sociais, com a pessoa... Óbvio, né? Os nossos seguidores se mandarem mensagem pra gente e a gente também já reposta você em nossa rede social. Mas aí, se você está aberta para fazer atendimento online, vender seu peixe agora, pode vender seu peixe. Então, eu faço atendimento presencial, faço atendimento online, eu atendo presencial em Taguatinga. Eu faço avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, TDAH, autismo, personalidade, enfim, essas avaliações também. Tem um projeto social, depois vocês conheçam, Escuta e Acolhimento, é um projeto social bem lindo. Tem que conhecer legal. Também, é bem legal. Que atende as comunidades carentes, né, os territórios com uma vulnerabilidade. É isso. Sobre o curso, a gente estava falando muito sobre ansiedade. Você sente que tem mais alguma coisa que eles ficam ansiosos, angustiados? Além dessas fases, por exemplo, na fase médica, alguma coisa? Todas as fases eles ficam muito. Inclusive, um dos objetivos que eu tenho, assim, pra frente é, junto com a assessoria, incluir essas sessões, pelo menos nessas fases cruciais, sabe? Tipo assim, gente, agora vocês... porque eu faço aulas semanais, né, com eles. Pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada, sei lá. Enfim, dependendo, né? Colocar você, né, um psicólogo, pra falar com eles só sobre ansiedade. Porque assessorias para os exames, tá bom? Pro pessoal dos oficiais que estão concorrendo agora. Cada exame que você entregar correto, é o que eu costumo dizer. Se você entregar um exame que você não precisou de recurso e que você ia precisar, porque você percebeu naquele momento da assessoria que você estava com ele errado, você já pagou a sua assessoria, praticamente. Porque você voltar a marcar outra consulta, pagar para fazer um outro exame, pagar advogado para fazer o seu recurso, você já gastou muito mais para conseguir voltar para o processo seletivo, né? Não que a gente seja assim, 100% sou eu não sou otorrino, não sou oftalmo, não que a gente seja, nós não somos os médicos, mas essa experiência ao decorrer dos anos mostra pra gente o que geralmente a pessoa fica inapto, o que a pessoa não fica, o que geralmente é cobrado, o que não é. A gente consegue interpretar melhor a ICA, porque temos convívio há muito tempo com a ICA, com o edital, enfim, vocês já sabem, né? Então, qualquer coisa... É só mandar um direct lá no Instagram. No link da bio do nosso Instagram também tem todos os links do Clube do Militar Temporário, daqui do canal, do Spotify. E vocês serão direcionados para isso, tá bom? E agora eu agradeço. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço. Espero que todo mundo aí que tá assistindo, que tá fazendo, passe, lado, dê tudo certo. Esse é o nosso maior desejo. E é isso, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. E estamos lá no Instagram todos os dias. Toda semana tem caixinha de pergunta. Qualquer aflição, qualquer dúvida, pode contar com a gente sempre, tá bom? Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.